Na semana passada, por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal considerou que uma decisão definitiva, a chamada coisa julgada, que a gente estava conversando agora há pouco com o advogado José Arnaldo Filho, sobre tributos recolhidos de forma continuada, perde seus efeitos caso a Corte se pronuncie em sentido contrário. De acordo com a legislação e a jurisprudência, uma decisão, mesmo transitada em julgado, produz seus efeitos enquanto perdurar o quadro fático e jurídico. Isso que tenha justificado dessa medida. Nesse caso, o Supremo Tribunal Federal foi sobre a cobrança e não o recolhimento por parte das empresas da contribuição social sobre lucro líquido. Letícia Silva conversou com uma advogada tributarista para detalhar melhor essa decisão do Supremo. O Supremo Tribunal Federal permite que agora o governo passe a cobrar tributos de quem já teria sido isento pela Justiça. Para entender mais como isso vai funcionar, a gente vai conversar com a advogada Fabiana Carneiro, que vai trazer mais detalhes para a gente. Fabiana, de fato, o que determina essa decisão? Olá, Letícia, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Vamos entender um pouco, acho importante que a gente entenda o que foi realmente julgado pelo STF, qual era o escopo da decisão no que toca essa questão de quebra automática das decisões que haviam sido tomadas anteriormente pelo Poder Judiciário. E para isso, eu acho interessante que a gente comece questionando qual era o caso que estava em debate, porque nós tínhamos um caso específico em debate. Essa decisão ela foi tomada em 2 recursos extraordinários, e os 2 recursos extraordinários, eles questionavam casos específicos de 2 empresas. O que tinha acontecido com essas empresas? Elas questionaram a cobrança da contribuição social sobre o lucro líquido, que é o que a gente chama de CSLL. Essa contribuição social sobre o lucro líquido, ela foi criada em 1988. E lá em 1988, quando foi criada também a nossa Constituição, se questionou judicialmente a constitucionalidade dessa contribuição, porque ela havia sido criada por lei ordinária e não por lei complementar. E essas empresas, elas ganharam o direito de não pagar a contribuição social sobre o lucro líquido em 1992. Só que o Supremo não tinha se manifestado sobre essa matéria. E em 1992, a decisão dessas empresas transitou em julgado. Elas ganharam o direito de não pagar essa contribuição. Posteriormente, outras empresas passaram também a questionar no judiciário a legalidade ou a ilegalidade da cobrança da contribuição social. Até que, só em 2007, o Supremo decidiu que a contribuição social sobre o lucro líquido era sim legítima e poderia ter sido criada por lei ordinária e deveria sim ser cobrada. Então, o que aconteceu é que desde essa época nós temos contribuintes que tinham sistemas jurídicos diferentes. Nós tínhamos alguns contribuintes que jamais tinham entrado na justiça, jamais tinham procurado o Poder Judiciário e tinham que pagar a contribuição social sobre o lucro líquido, porque é um tributo cobrado, e outros contribuintes que, quando ingressaram na justiça lá na década de 90, adquiriram o direito de não pagar. O que vai mudar a partir de agora, após essa decisão do STF? O que vai mudar é que as empresas, os contribuintes de maneira geral, eles vão ter que ficar muito atentos. Porque, na prática, é muito comum que se questione a legalidade, a ilegalidade da cobrança de determinados tributos. A partir de agora, quando nós tínhamos anteriormente uma decisão do STF que era contrária a uma decisão favorável ao contribuinte, como regra, se entendia que a Fazenda Nacional ela teria que ingressar com ação rescisória para por meio de uma ação rescisória, realizar a cobrança dos tributos que o contribuinte ele não tinha pago durante esse período e desconstituir aquela decisão. A decisão ela deixou bem claro que precisa ser observada a irretroatividade e também os princípios da anterioridade. Então, a partir do momento que eu tenho uma nova decisão do STF que diz que o contribuinte ele vai ter que pagar o tributo, que o tributo ele é constitucional, eu preciso respeitar a irretroatividade. Ou seja, aquilo valerá daqui para frente, da data da decisão para os próximos fatos geradores que acontecerem. Bem como eu preciso respeitar as garantias do contribuinte, que são as garantias da anterioridade anual e nonagesimal, a depender do tributo.
esse valor ele pode chegar a quanto, mais ou menos? Esses valores, eles são valores exorbitantes. No que toca à contribuição social sobre o lucro líquido, ela é uma contribuição que é paga hoje por todas as empresas. O que se decidiu agora foi justamente saber se essa decisão de 2007 já deveria valer para todos ou não. Mas a decisão, ela é de 2007. Por isso que, nesse caso, nós vamos ter, sim, uma cobrança retroativa. Com relação aos valores desses tributos, eles ficam na União, no Tesouro Nacional, para serem aplicados em diversas áreas aqui do nosso país, seria isso? A contribuição específica que era tratada era a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, sim, ela é uma contribuição de competência da União. Então, quem faz a arrecadação da contribuição social é a União Federal. Aí, Fabiana, muito obrigada pelas informações, a gente agradece. Letícia Silva, para o Correio Debate.